Olá, meus irmãos, a todos. Desejo um excelente dia, né? E que a paz de Cristo Jesus possa reinar em teu coração. Eu quero conversar com vocês um pouquinho, né? Para nós entendermos algumas coisas. Por exemplo, eu quero falar com vocês hoje sobre Deus, sobre a existência do homem, sobre a existência de todas as coisas, né? Vamos falar alguma coisa nesse sentido. Uma indagação: Deus é verdade? É claro que para nós cristãos sim, né? Já que somos filhos, esta é a razão porque nem o homem mais sábio do mundo, nem um outro homem jamais poderia conhecer todas as coisas, ou até mesmo ter todo conhecimento sobre, vamos dizer assim, sobre apenas uma coisa. Cada indivíduo é inteiramente limitado por aquilo que é chamado de dilema egocêntrico, né? Nosso ego, nosso eu, intelecto, mente ou consciência está encaixado dentro de um crâniozinho que é nossa cabeça, né? Então, um pouco de tempo e agora esta perspectiva com a qual temos que ver todos e qual todos podemos aprender, né, algo, né? Ocorre em geral toda ideia com nossa mente são filtrados através de nossos sentidos falíveis e são medidos, né, por nossa memória, falhas, o futuro não está acessível a nós em absoluto, exceto pela projeção ou palpite. Além do mais, a certeza que é aquilo que nós temos que é certo mesmo é a morte, né? Isso aí nós temos certeza que vai acontecer. Coloca um limite, né, a tal da morte, né? Infelizmente, em tudo e todas as coisas que nós fizemos aqui, toda a obra, né? Ela terá fim quando esta morte chegar, né? Aí, se você armazenou bastante riquezas, né, vai ficar tudo aí. Você só foi mesmo um mordomo, né, durante um período, mas a partir da hora que você baixar a cortininha dos olhos, né, que é as pálpebras, né, fechar seus olhos, um filho, a esposa, o esposo, um genro, vai tomar conta do que é seu. Então ele passará a ser o mordomo de todas estas coisas, né? Tudo que nós temos ou fazemos aqui não é para nós, é só para poder usufruirmos. Por isso que a Bíblia fala que nós somos apenas mordomos daquilo que nós pensamos que possuímos, né? Você vai lá na garagem, compra aquele carro zerado, um carro novo, né? Fica todo empolgado, achando que você é dono. Primeiro que não é dono mesmo, né? Porque se você não pagar o imposto todo ano, IPVA, você comprou e ele ainda não é seu. Tem que estar pagando ainda para poder ter ele. A justiça vem e te toma. Se você está devendo para o banco, você pensa, eu estou com um carro novo, comprei um carro. Mas você não pagou as parcelas e atrasar, o banco também vem e te toma. E assim por diante, né? Então nós podemos ver que no mundo a gente apenas passa um tempo, né? A gente passa um tempo aqui e o futuro, como se diz, né? A gente está na mão de Deus, né? A gente entrega nas mãos dele, né? Pois é, aí o futuro não está acessível a nós em absoluto, exceto pela projeção de palpites, além do mais, a certeza da morte, né? A certeza da morte coloca limite inflexível em todas as nossas buscas pela verdade. Dada a situação
é, li, é literalmente impossível para nós ter 100% de certeza sobre qualquer questão. De fato, em certo sentido, uma maravilha que temos alguma confiança no nosso conhecimento e crença. A experiência tem nos mostrado, porém, que apesar de nossas limitações, é possível ter certeza prática sobre a maioria das coisas que tem a ver com a vida cotidiana. Por exemplo, quando você enche o tanque do seu carro com combustível, absolutamente você está absolutamente certo de que você abasteceu. Você está mesmo certo de que aquilo que está lá é gasolina? Nem sempre, né? A gente pensa que às vezes abasteceu, por exemplo, com gasolina, mas o posto adultera lá e coloca a água no seu veículo. E ali a gente está com aquela fé que a gente está com o carro abastecido de gasolina. E assim é a vida. Nós pensamos, às vezes nós ouvimos, né, uma verdade imposta, né, ou algo que alguém quer nos passar como uma verdade, e a princípio nós temos assim uma certa facilidade em acreditar, né? A gente vai lá e já acredita, mas aí geralmente no futuro você descobre que você foi enganado, que aquilo que te falaram, aquilo que te venderam não é verdade, ou que te passaram, não era tudo aquilo que foi dito, né? A maioria era falso, né? Então isso ocorre muito. A nossa incapacidade de conhecer a verdade absoluta não é tão cruel no caso de estarmos comprando a gasolina, por exemplo, né, que a gente acabou de falar. Mas torna-se um problema bem mais grave quando a resposta determinada de determinadas questões podem envolver a vida e a morte. Por exemplo, o respirar vapores de gasolina é prejudicial. Certos suplementos alimentares causam câncer. Quem são os efeitos ou quais são os efeitos colaterais a longo prazo dos remédios, dos medicamentos que ingerimos, né? Então, tudo isso aí é uma questão, né, que a gente tem que colocar, né, para poder entender aquilo que às vezes, como eu acabei de falar, que nos é passado. Ah, este remédio aqui você vai tomar ele, vai sarar o fígado, ou vai sarar tal coisa, aí vai prejudicar o fígado. Então é uma verdade que eles querem passar para determinada direção, aí uma mentira para outra, né? Você vai sarar uma dor imediata, né? Vamos dizer imediata, e a longo prazo está adquirindo aí uma outra enfermidade, né? Concernente àquilo que as pessoas nos passou como uma solução. É uma solução imediata, porém um problema futuro, não é verdade? Há uma enorme diferença entre esses tipos de questões e questões que podem ser investigadas pelas ciências naturais. Uma coisa é medir o galão de gasolina ou analisar a consequência de respirar seus vapores. Ou coisa é encontrar a verdade sobre o pecado, a morte, o juízo e a salvação. E por isso que que a existência de Deus é fundamental. O homem finito passa um problema egocêntrico, mas Deus não é infinito, né? Deus não é infinito. Em todos os aspectos, incluindo em seu conhecimento. Ele é consciente, ele conhece todas as coisas e as conhece absolutamente. Sem conhecimento é incompleto e imperfeito. A verdade absoluta existe e o conteúdo da mente de Deus ninguém nunca não pode nem imaginar, né?
o conteúdo da mente de Deus. Para você ter uma ideia, tudo que existe hoje foi ele que primeiro passou essa sabedoria para o ser humano. Quando nós olhamos para um componente, por exemplo, um microcomponente, né, um celular, uma placa de um computador que armazena, né, tantas memórias ali, né? Então ali é muita sabedoria, gente, é muita sabedoria. E essa sabedoria, ela para o homem não seria concedida, se não seria acessível, melhor dizendo, se não fosse concedido por ele, que é o dono de toda a ciência, toda a sabedoria. Inclusive nos tempos anteriores, né, foi profetizado pelo profeta Daniel que nos últimos tempos, a ciência se multiplicaria, né? Que é o que está acontecendo hoje com a era da tecnologia, não é mesmo? Então fica aqui esse pequeno diálogo para nós entendermos um pouquinho, né? O que é o ser humano e suas limitações e o poderio de Deus, o quanto ele é poderoso e ele é infalível em todas as suas obras, em todo o seu pensamento, em tudo quanto ele tem feito por nós. Ele tem feito homens como Jó, por exemplo, né? Que teve aquela graça de ter a fé que Jó teve. E, por exemplo, Deus deu a fé para Jó para deixar exemplo para nós, não fugindo do assunto, estou falando do poderio de Deus. E ali o Senhor deu a ele resiliência, né? Deu a ele condições de se reerguer de tudo aquilo que ele passou, de tudo que ele perdeu, seus filhos, esposa. Então fica um exemplo, inclusive, de resiliência para nós, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.